Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Iniciemos nossa reflexão e oração nesta segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que este momento de reflexão e oração, tão necessários para a minha vida espiritual, seja a respiração que permite que a vida do Espírito se desenvolva, atualize a fé na presença de Deus e de seu amor. Que a minha alma, conduzida pelo Espírito Santo, a partir do mais fundo de si mesma, una-se a Cristo, Mestre, modelo e caminho de toda a oração cristã. E com Cristo, por Cristo e em Cristo, dirija-se a Deus Pai, participando da riqueza do viver trinitário. Por este momento, eu reconheça e proclame a grandeza de Deus, a plenitude de seu ser, a infinitude de sua bondade e de seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. E gostaria de destacar com vocês o versículo 48, que nos diz: Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Com o exemplo da criança, ensina Jesus aos seus discípulos o sentido da humildade, bem necessários para eles poderem compreender a hora da paixão, em que Jesus dará a vida por todos os homens, e não apenas por eles. Até então, ainda muito fechados sobre si próprios e pouco acolhedores para com os outros. O Evangelho de hoje lembra-nos duas atitudes fraternas muito comuns na vida dos santos. A primeira atitude é a da humildade, que se opõe a toda a ambição, conforme o versículo 46 e 48. Outra é a tolerância, conforme o versículo 49 seguintes. São temas frequentes nos evangelhos, que no fundo sublinham a necessidade de ultrapassar a autossuficiência de quem aspira a títulos e dignidades, bem como o orgulho de grupo que se pode encontrar em algumas comunidades cristãs, como também entre bispos e padres ou religiosos consagrados. Por vezes, pensa-se que os mais importantes são os que possuem mais dotes ou responsabilidades na gestão de comunidades, paróquias ou dioceses. Por outro lado, é bastante espontâneo o desejo de ser o primeiro em um determinado grupo. Também os apóstolos caem nesse engano. Discutem sobre o lugar que ocupam e sobre quem é o primeiro entre eles. Veja, Jesus reúne os 12 apóstolos e dá-lhes poder para curar e libertar as pessoas. Eles alimentaram 5.000 pessoas. Alguns deles testemunharam a transfiguração. Foi uma época muito emocionante para eles. Então é compreensível
que os discípulos estivessem pensando sobre a grandeza e como eles eram especiais. Afinal, eles foram especialmente escolhidos por Jesus. Provavelmente, porque os discípulos sabiam que haviam sido chamados por Jesus, eles queriam impedir um homem de expulsar demônios em seu nome, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 49 a 50. Isso demonstrou uma mentalidade ainda voltada para a grandeza puramente humana e exclusivista. O pensamento deles, provavelmente, foi mais ou menos assim: quem você pensa que é? Nós seguimos Jesus, não você. Somos seus companheiros mais próximos. Somos nós que temos autoridade para curar e expulsar demônios. Apesar de tudo, Jesus não rejeitou ou repreendeu seus discípulos por pensar ou ter esse sentimento. Em vez disso, ele os redirecionou para o coração do Evangelho. Unidade, amor ao próximo, coração terno e mente humilde são as disposições que devem caracterizar os seguidores de Cristo. Isto é o que torna uma pessoa grande aos olhos de Deus. Perante a atitude ciumenta dos apóstolos, Jesus ensina a tolerância. O discípulo deve ter um coração aberto e tolerante. Deus envia quem quer a anunciar a palavra e a fazer o bem. Não tem necessariamente que pertencer ao grupo de Jesus ou que ser importante. Não conta o arauto, conta a mensagem, o evangelho anunciado. Deus tem muitos modos de falar aos homens. Temos que estar alertas para não cair na mesma mentalidade dos discípulos. A verdade é que Jesus chama a todos, não apenas aqueles que podemos considerar grandes ou dignos de segui-lo. Além disso, ele chamou cada um de nós para cumprir uma função específica em seu reino. Pode ser como líder da reunião ou como quem está empilhando as cadeiras. Para ele, não é o que fazemos que é tão importante, mas o quanto e como fazemos, com um coração amoroso e um desejo sincero e humilde de servir de maneira que for necessária. Fale com Jesus hoje sobre a maneira como você pensa sobre a grandeza. Você o enquadra em termos de poder, riqueza ou realizações, ou segue a maneira de Jesus olhar para isso? Seus valores são diferentes dos do mundo? Ele apenas pode redirecionar seu pensamento, como fez com os discípulos, ajudando-o a ver o menor entre vocês de forma diferente. Quem sabe, ele pode até ajudá-lo a mudar a maneira como você se vê. Jesus, ensine-me como valorizar o menor e o menos importante em seu reino. Oremos juntos esta palavra. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a graça de experimentar o Teu amor no sofrimento e nas provações. Abre-nos o coração e mostra-nos o sentido oculto das experiências dolorosas com que despedaças a nossa ignorância. Que na prosperidade ou no infortúnio
no sucesso ou no insucesso, na saúde ou na doença, experimentemos a presença do Teu desmensurado amor. Que a contemplação do Teu lado aberto e do Teu coração trespassado nos permita entrever o coração do Pai. Que na nossa pobreza e humilhação resplandeça o Seu amor. Dá-nos a graça de acolhermos os sofrimentos e as provações como ocasiões para entrarmos de mente e coração no Teu mistério inefável de amor. Que a nossa pobreza e pequenez seja acolhida como graça que nos dás, para nos conhecermos cada vez mais e crescermos na confiança em Ti. Nós te pedimos, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que, tão provada pelo sofrimento, soube permanecer profundamente crente e fiel. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.